Deus abençoe a todos os que se conectarem com a gente. E hoje nós vamos trazer uma mensagem muito poderosa, transformadora, para você que realmente quer mudar a sua vida, mas não mudar apenas no exterior, na aparência, não mudar apenas no material. Eu sei que é muito necessário, a gente busca mudanças na nossa família, no nosso lar, nós queremos mudanças na nossa vida financeira, todos nós. Só que essas mudanças, elas partem de um princípio. Uma casa, ela não começa a ser construída pelo telhado, mas pelos alicerces. Então, quando nós acertamos essa construção, aí sim, tudo começa a se encaixar, tudo começa a dar certo. Eu espero que estejam todos bem, e se não estiver, vai ficar, em nome de Jesus. Estão preparados para a palavra de hoje? Então se prepare, que Deus vai falar no seu coração. Vai ser uma bênção, tá? Não esquece de deixar a sua curtida, porque isso aqui ajuda a engajar o nosso vídeo aqui no YouTube. O seu comentário também é muito importante. Se eu falar alguma coisa, se nós dissermos algo que talvez você queira acrescentar algo, então deixa no comentário aquilo que você quiser acrescentar na mensagem. Isso aqui é legal. Se o teu comentário ele for pertinente, ele estiver dentro do espírito, então nós vamos colocar o seu comentário em destaque. Vamos destacar o seu comentário aqui, tá bom? Para que as pessoas que virem, elas vejam o seu comentário primeiro. Os comentários inteligentes, assim, a gente vai colocando em destaque no nosso vídeo. Pegue a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, do 34 em diante. Olha só. É muito difícil, quando nós chegamos diante de Deus, termos que lidar com as nossas questões emocionais, com as nossas lutas, os nossos problemas. E vemos esses problemas como primordiais, a solução deles como primordiais. Nos desesperamos quando vemos que as contas vão chegando e não tem dinheiro para pagar. Quando constantemente a filha chega da rua alcoolizada, ou o filho é usuário de drogas. Quando, às vezes, o marido chega em casa com perfume que não é o dele, com marcas de batom, de maquiagem na roupa, chega meio alcoolizado e a mulher sabe que ele estava na gandaia, sabe que ele estava, sei lá, no forró, estava lá com uns amigos ou estava com outras mulheres, e a esposa dentro de casa, aflita, preocupada, no desespero. Nós já atendemos, sabe, pessoas mulheres principalmente, né, que já foram várias vezes buscar o seu marido na sarjeta, que conversaram com a gente, que foram o marido não chegava, demorava para chegar na cidade, no bairro, então ela saía em busca do marido e o encontrava na sarjeta, cheio de vômito, cachorro lambendo a boca dele, ele bêbado, jogado no chão, e a esposa indo buscá-lo com o filho, com a filha, para trazê-lo de volta para casa, uma e outra e outra e outra vez. É muito triste os filhos pequenos terem que ver o pai alcoolizado. Isso não é uma cena boa para o filho. Ver o pai gritando com a mãe, brigando, agredindo, ou drogado. Não é bom, é uma sensação que dá medo. Dá medo. Eu lembro na minha infância, quando meu pai, hoje o Bispo Júlio, e ele ainda era usuário de drogas, usuário de cocaína, quando ele tinha crises dentro de casa,
A gente morava num apartamento emprestado, a gente morava de favor na época, na casa da minha falecida avó, numa kitnet. Você imagina um casal na casa da minha avó, com mais 5 crianças pequenas, num kitnet, uma casinha, um apartamentinho bem pequenininho, sabe? Todo mundo dormindo amontoado no chão, era bem estressante. Você vê que criança precisa de espaço, não é? Imagina crianças clausuradas num kitnet. E tinha noites que ele tinha crise por causa das drogas, e ele achava que estava sendo perseguido, e que tinha alguém entrando na casa, que tinha alguém invadindo a casa, que estava entrando, que vinha matar ele, e ele gritava, e era assustador. Era assustador. Eu tinha medo. Eu era pequeno, sabe? A criança. Eu tinha medo daquilo ali. Então, é muito difícil para os filhos acompanharem, verem isso. E é uma coisa dolorosa, é uma coisa difícil de se ver, de acompanhar. Então, de repente, você tem vivido isso. E quando a gente passa por essas coisas, o que a gente quer? Que o problema se resolva logo. A pessoa está doente, o que ela quer? Ela quer ser curada logo. Ela quer ser livre logo disso, ela quer ver aquilo resolvido logo. E quando ela ora e pede, e faz a corrente, e vai à igreja, e faz os propósitos que o pastor manda, que o bispo manda, o que ela quer? Ela quer resolver logo aquele problema. Seria muito simples se as coisas fossem assim. Então eu vou fazer uma campanha e um problema que está me acompanhando há 10 anos vai resolver em um dia, em 2 dias, em uma semana. Gente, não é assim. Não é assim. Você tem que ter cuidado com as propagandas enganosas. As campanhas das igrejas são essenciais, são importantes para fortalecer a fé da pessoa. Porque todo mundo está com a fé abalada. Então, as campanhas, os propósitos, as correntes que alguém faz, visa o fortalecimento da fé. Mas muitas vezes a mensagem chega um pouco errada, a mensagem chega como imediatista. Olha, você vai fazer esse voto, vai fazer isso daqui e vai fazer aquilo ali, prepare-se para amanhã, porque amanhã vai acontecer, porque o milagre vai acontecer, e aí passa uma semana, o milagre não aconteceu, passa 2, não aconteceu, passa 3, não aconteceu. Aí sabe o que realmente acontece? O desânimo, o abatimento. Aí a pessoa, ela não quer mais fazer. Ela não quer, porque ela cansa. Ela cansa. A gente estava vendo um relato de uma pessoa, né, que faz mentoria, a esposa dele também, que eles não têm filhos, né? Então eles fizeram a inseminação artificial, tentaram fazer uma inseminação. E isso traz muita expectativa quando a pessoa faz isso daí, né, para ter um filho. Então a pessoa injeta hormônios, o corpo tem que ser todo preparado para receber aquele embrião e tudo, até para a pessoa, para a mulher principalmente, ovular bastante, tudo, principalmente quando passou daquela idade fértil, né? Então a pessoa fez todo esse processo e ficou com aquela esperança, né, de engravidar, e no final não aconteceu. Não aconteceu. Aí bate aquela tristeza, aquela derrota, aquela angústia. Mas a pessoa tem condição financeira, é um tratamento caro. Aí a pessoa diz, vou fazer de novo. Vou tentar de novo. Aí a pessoa tenta de novo, aí passa por tudo aquilo outra vez, aquela esperança, aquela expectativa, e fez de novo, e outra vez não deu certo. E aí chegou um momento que a pessoa disse, eu não vou mais fazer. De repente não é para eu ter filho, então eu não vou mais fazer, não quero mais. A pessoa desiste. Estou dando esse exemplo para você, porque é o mesmo efeito. Por causa da expectativa que a pessoa, né, que ela vive, que ela quer, mas não compensa a dor que ela sente, né, para ter. Quando não aconteceu. Quando não aconteceu,
Então, a mesma expectativa, quando a pessoa faz uma campanha, uma grande campanha, ela coloca tudo de si, e com aquela coisa que o pastor disse, não, mas vai acontecer, olha, esse é o mês do milagre, essa é a semana do milagre, esses são os 3 dias do milagre. E aí passa aquele mês, não aconteceu. Passa aqueles 3 dias, não aconteceu. Passa aquela semana do milagre e não aconteceu. É ruim para o pastor que prometeu, porque as próximas vezes que ele prometer, as pessoas já não vão acreditar. E é ruim para a pessoa, porque ela cria expectativa e recebe frustração. Não, mas aí também, fora que às vezes pode acontecer que a pessoa pode dizer que não foi o melhor. Podem dizer isso. Aí queria colocar a culpa na pessoa. Que é melhor, né? Colocar a culpa e não dizer que aquilo tem um processo para acontecer. Aí coloca a culpa na pessoa e diz, não, é porque você não fez o suficiente, é porque você não creu. Quem pode julgar a fé de alguém? Quem tem esse poder de julgar a fé de outra pessoa? Dizer, não, você não creu o suficiente. E uma coisa importante que vocês têm que entender, que muitas vezes as coisas que nós falamos não é crítica, é viver exatamente. Não é você chegar aqui, algumas pessoas falam, vocês estão falando a respeito de um lugar onde vocês trabalharam, não é a respeito disso. É você viver exatamente essa experiência. E por experiência, diante de situações difíceis, você entender que não é assim uma coisa que você faz e que você tem um resultado. Então, é a experiência também de viver, porque quando a gente vivia ali com o povo, a gente vivia tudo aquilo de verdade. Então, chegou um momento que a gente falou assim, opa, não é bem assim. Então, a gente foi buscar na palavra de Deus e a gente foi entendendo. É um entendimento, não é uma crítica, não é falar mal. É uma vivência, é uma experiência vivida e entregue assim, passo a passo e às vezes, como ele está falando, não tem esse resultado. A gente vai, é o que a pastora está falando, a gente vai tendo esse entendimento com a maturidade, com o passar do tempo e com a busca de respostas na palavra de Deus. Porque eu digo para você, eu também fui desses pastores, que realmente fui levado a acreditar que era assim, que era imediato, que tinha que ser imediato, que tinha que acontecer imediato. E a gente até fazia assim, né? Até achava assim, não, tem que colocar Deus na parede, né? Tem como se Deus tem que fazer. E era aquela fé que a gente tinha de verdade. Aí como se Deus falasse assim, não é assim. E Deus foi mostrando pra gente, não é assim, filha. Né? Deus foi mostrando com os resultados que não era daquele jeito, né? Pois é, então o que a gente entendeu? A gente estava ensinando as pessoas que a casa se constrói pelo telhado. Quer dizer, primeiro você muda de vida, depois você se converte. Primeiro você recebe o impossível, e depois aí você se entrega para Jesus. Depois você se entrega a Deus. E não, existe um processo, que é o reverso disso. A casa não começa a ser construída pelo telhado, e sim pelos alicerces. Quer dizer que quando a pessoa ela investe primeiro na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus, ela recebe também o Espírito de Deus, que traz um entendimento do processo que ela precisa viver para chegar naquele objetivo que ela quer. E o processo não é, mas o processo é doloroso, mas o processo é sofrimento, não necessariamente. Porque sofrer é uma escolha. Aprender é outra escolha. Então, muitas pessoas, quando passam pelo processo, antes de chegar naquele objetivo que ela quer, ela olha para o lado da dor, do lado do sofrimento, ela reclama, murmura, não aguento mais, por que está acontecendo? Porque Deus não sei o que lá e tal. E tem a outra pessoa que ela diz, olha, está doendo, mas eu estou aprendendo. E por isso que nós, se você perceber, nós estamos fazendo essa programação que eu faço exatamente para isso. Para você, a gente vai sempre trabalhando para que você aprenda a lidar, sempre falando alguma no aspecto assim, emocional, psicológico, porque é muito difícil aprender isso, não é fácil, gente. Custa muito de todos nós, né? Porque nós temos uma fé, e muitas vezes a nossa fé, na ação dela, não é que ela não dá um resultado, tem o tempo para acontecer.
né? Que depois a gente pode contar até a história do milagre, que o milagre que a gente viu ontem, aquele relato, né? A gente viu uma história de um milagre. Conta, pode contar. Eu vou tentar contar rapidamente. Nós vimos uma história que um pessoal mudou para uma casa nova, né? Então ali tinha uma piscina na casa. E por 10 minutos, tipo assim, alguém se distraiu, sabe quando o pai vai fazer alguma coisa? E aí deu 10 minutos, cadê todo mundo? Aí umas crianças estavam tal. E quando o pai veio, falou assim, cadê o fulano? Filho caçula, né? O filho caçula, um menorzinho, né? De 4 anos. Olhou na piscina e falou assim, deixa eu olhar. Quando o menino se viu lá, o menininho boiando na piscina. O pai desesperado, né? Desesperado, pegou, tirou a criança, tentou reanimar, chamou os bombeiros e nada. Nisso, um rapazinho, um irmãozinho dele, de uns adolescente, começou a orar, né? Imediatamente diante daquela situação terrível, tenebrosa, a mãe chorando, o pai tentando reanimar, mas nada aconteceu. Tudo filmado pela câmera de segurança da casa. Tá? E aí, a gente vendo as imagens, tudo, né? Para dizer que é verídico e tal. E o menino começou a orar. Naquele momento, diante do acidente. Bom, o menino foi para o hospital, tentaram entubar, mas não tinha resposta mental. Não tinha reação. E a família continuou orando. Os médicos falaram, olha, não tem jeito. Se em 72 horas não acordar, a gente vai declarar que ele morreu. Vai declarar que ele morreu. Então, assim, o pai mais ou menos já falou assim, né, acho que eu perdi o meu filho. Mas e o irmão continuava orando, provavelmente mais alguém continuava orando, né? E, bom, se passaram 6 dias. 6 dias, gente, pensa. O que tinha? Morreu, acabou. Pois bem, o menino no 6º dia, o menino foi, acordou. Conversando. E o médico falou que se ele acordasse, ele ia ter problemas, ele ia ter alguma sequela cerebral, né? Porque entrou né, passou muito tempo e... pensa bem, o menino ficou 10 minutos afogado, 10 minutos sem respirar, dentro d'água. Além desses 10 minutos, mais meia hora, foi ali eles tentando reanimar, e até chegar os bombeiros, foram ali meia hora o menino sem vida. Sem vida. Aí entubaram, levaram tudo como a pastora falou, e ficou 6 dias ali o corpo funcionando por aparelhos e o cérebro sem ter nenhum sinal de vida. Nenhum sinal. E o irmão adolescente orando. Nas cenas aparece o menino ali com a mão levantada, orando, pedindo, até quando os bombeiros levaram, o garoto sentou na brita lá e estava orando e pedindo. E o menininho acordou depois de 6 dias, pessoal, conversando. Já acordou, saiu levantando, não quis ajuda, não, eu vou no banheiro. Quis ir no banheiro sozinho, quis ir no banheiro andando, não quis colo, não quis nada. Chegou em casa, começou a pegar os pezinhos, fazer exercício, a mãe olhou assim e não entendeu nada. Quer dizer, a maioria das famílias teria desistido, se conformado, desliga o aparelho, acabou, não tem mais jeito, o médico falou 72 horas, tal, mas a última palavra é de Deus e as pessoas têm que aprender a perseverar. E você vê que foram exatamente 6 dias. E Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então, aí observa, gente, eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, por que Deus, naquela hora que o menino estava orando, né, que seria assim, né, porque tinha que ser naquela hora que todo mundo estava desesperado, e se por uma coerência da medicina, tinha que ser naquela hora, porque senão, pois bem, precisou se manter a confiança para que esse menino tivesse vida. Então, eu passei isso para a nossa realidade, né? Então, às vezes, o milagre não acontece na hora que a gente quer. Acontece na hora que Deus quer. No momento apropriado. E, enquanto isso, a sua fé, pessoal, ela vai sendo testada. A sua fé é testada. É provada por aquela situação. Se você realmente crê ou não. É aí que é o ponto. Por isso que eu falei, a casa, a vida da pessoa tem que ser construída a partir do alicerce. E o alicerce é a palavra de Deus, a plena confiança na palavra de Deus. Senão, é uma fé que é fogo de palha.
A pessoa acredita, explode naquela hora, diz amém, glória a Deus, aleluia, vai acontecer e pá, 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 pá. Aí não acontece. O que que acontece? Aí, quando o milagre, aquela resposta não vem, aí a pessoa murcha. Quando vai ver, cadê ela? Está toda murcha, jogada lá num canto. Ai, tá difícil. Ai, não aguento mais. Ah, não sei o quê. Não tem mais reação. Murchou. Então, não, tem que haver toda uma preparação na fé da pessoa, que esse é o processo, para que no momento em que ela precisar do milagre, aí sim vai acontecer. Porque ela passou por aquele processo de preparação em que ela se fortaleceu e que ela está pronta para tudo. Está pronta para tudo. Então, olha só, o início da construção de uma relação com Deus. Vamos lá, olha o que Jesus falou, está aqui em Marcos 8:34, para a gente não se estender demais. Diz assim, olha, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, então multidão e discípulos, chamou todo mundo, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é o primeiro passo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. A pessoa, ela quer seguir Jesus, mas ela quer seguir do jeito dela. Ela quer seguir Jesus, mas ela não quer passar pelas mudanças. E vou te falar, quando a pessoa não quer mudar, então a vida a obriga a mudar. A vida é dura. Pessoal, a vida não é mole, ela é dura, ela bate na gente. A vida, ela nos coloca em situações que não são para nos destruir, mas para nos tornar mais fortes. Mais fortes. Eu vi uma cena de um casal que estava comendo junto com uma criança sentada. A criança caiu da cadeira. Criança pequenininha caiu da cadeira. E a mãe já foi logo com o instinto materno para levantar, colocar a criança na cadeira. O pai fez assim. Deixa subir sozinho. Gente, era uma criancinha pequenininha. E o pai falou, não, deixa subir sozinho, porque ele vai aprender. Às vezes, o sentimento é o que mais atrapalha, o nosso lado emocional é o que mais nos atrapalha nesse processo. E a criancinha subiu na cadeira, pequenininha, com dificuldade, subiu sozinha na cadeira. Reagiu. E é assim que Deus faz com a gente. Porque a gente quer um Deus que seja igual a essa mãe. A gente quer um Deus que faz carinho na gente. Coitadinho, ô fofinho, fofinha. Coitadinho, vou pegar você no colinho, meu filhinho. Ai, pô, pobrezinho caiu. Ô, dodói. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que te deixa na prova, é aquele que, para o seu próprio bem. Porque ele diz, eu fiz você, eu sei os talentos que eu te dei, a capacidade, eu sei, eu coloquei de mim em você. Quando eu te fiz, homem e mulher, eu coloquei de mim força em você. Então eu sei do que você é capaz. Por isso que Deus não faz as coisas por nós. Ele deixa a gente aprender. E sabe o que acontece? A gente aprende. A gente aprende. Então Jesus falou, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, essas emoções, esses sentimentos, a sua natureza carnal, a sua natureza humana. Que todos nós temos uma natureza humana e fraca. Uma natureza fraca.
Não é à toa que Jesus falou assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito é a natureza divina, a carne, a natureza humana. A natureza humana, pessoal, é fraca. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, quer dizer, vai para o tudo ou nada. Vai sem volta. Porque a cruz, aqui Jesus ainda não tinha sido crucificado, e eles tampouco sabiam que Jesus seria crucificado. Mas todos eles sabiam que a cruz era uma sentença de morte. Existe volta para a morte? Para tudo tem jeito, para tudo tem volta, menos para a morte. Então, quando ele diz, tome a sua cruz, assuma a tua sentença. Se você vai me seguir, então morre para o mundo. Se você vai me seguir, então é sem volta. Assume isso sem volta, sem retorno. Por isso que ele falou, tome a sua cruz. Aí siga-me. Não é seguir de qualquer jeito. Eu vou seguir para testar. Eu vou seguir para ver o que tem. Eu vou seguir para ver se serve, se não eu volto. Não, Jesus ele já conhece a intenção logo que a gente começa. Logo que a pessoa já entrou numa igreja, já começou, ele já sabe qual é a intenção dela. Não tenta enganar Deus, enrolar, levar Deus na conversa, porque ele já sabe, pessoal. Ele já conhece a tua história todinha. Cada um dos seus pensamentos, cada uma das suas ideias, cada um dos seus sentimentos, ele sabe tudo. Então não adianta querer enrolar Deus, fazer oraçãozinha bonita, dizendo, não, ele conhece a intenção. Ele conhece a intenção. Então não adianta vir de conversa fiada para Deus. Desculpa falar assim, mas não adianta ir de conversa fiada com Deus. Com Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou a pessoa vai com tudo, se entrega, isso é tomar a sua cruz, sem volta, aconteça o que acontecer, passe o que passar, enfrenta o processo, as lutas, as dificuldades, porque elas vão te tornar mais fortes. E ele continua, aí ele diz, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Esse perder a vida tem dois sentidos. Morrer pelo evangelho, porque ele já estava preparando eles para perseguição. Para perseguição, eles seriam perseguidos, e muitos seriam até mortos, como Jesus também foi perseguido e crucificado. Mas também tem um outro sentido, que é perder a vida nesse mundo. Porque vê como é que o mundo atrai as pessoas com as suas ofertas, com as suas luzes, com seus enfeites. Olha como é que o mundo oferece coisas para as pessoas. Oferece vantagens para elas, oferece diversões para elas, mas tudo que o mundo oferece é momentâneo. Tudo, a alegria que o mundo oferece é só para um momento. Então, o jovem tem problema no seu lar, tem um lar desajustado, então ele encontra um colega no colégio, encontra um amigo na vizinhança, e esse amigo vai e oferece para ele um baseado, oferece para ele um pouco de cocaína ou uma droga, oferece para ele, não, olha só o barato, olha o barato que isso aqui vai te dar. Usa aqui e tal. Então o jovem, ele quer não sentir mais aquilo, então ele vai e usa a cocaína, a maconha, e aquilo aliena ele, deixa ele alienado. O problema das drogas é que não deixam a pessoa encarar o problema de frente, enfrentar o problema, faz a pessoa ficar alienada, como se naquele período do barato, naquele período em que ela está sob o efeito da droga, ela não está pensando no problema. Fora que muda, né, tudo a função cerebral, né? Totalmente. Muda.
Usar a droga continuamente vai viciar, a mente da pessoa vai mudar, ela vai começar a fazer coisas que ela não faria em estado normal. Não faria. Então, muitas moças acabam tendo relações íntimas com desconhecido, acabam ficando grávidas, não sabe de quem, e por isso que estão querendo fazer a lei do aborto, né? Por causa dessas pessoas. Não é controle de natalidade. O STF está aí com essa sanha de assassinar bebês, né? É uma coisa que, por exemplo, o presidente da República, né, que até teve votos de evangélicos, acho que evangélicos enganados, né? Mas enganados porque quiseram ser enganados. Porque tudo mostrava que não. Dizendo, olha, eu sou contra o aborto, eu sou contra isso, não sei o que e tal. Aí coloca uma ministra da Saúde, que a primeira resolução é essa, liberar o aborto. Aí vem o STF querendo descriminalizar o aborto. Mas não é controle de natalidade, não. É querendo curar uma safadeza. Porque já existem termos constitucionais que permitem que o aborto seja feito. Então, por exemplo, uma mulher, ela sofreu um abuso, então ela vai ao hospital, né, já no mesmo dia ou no dia seguinte, e ali o médico já toma as medidas, que já tem a pílula no dia seguinte, ela já toma as medidas para que ela não fique grávida. Já tem as medidas que são tomadas, não é? Aquele tratamento, tudo. Já tem os cuidados. Existem os métodos anticonceptivos, né, que são a pílula anticoncepcional, o uso de preservativo, o DIU que é colocado ali entendeu? Então, tá tudo. Métodos anticonceptivos. Então, as pessoas são irresponsáveis, elas querem remediar sua irresponsabilidade tirando uma criança. Então, o caminho não é esse. Mas esse presidente que está aí, ele disse que não faria isso e está fazendo. E está fazendo. Você está entendendo? Então, esse é o mundo que a gente está vivendo. Um mundo perdido, um mundo de derrota, um mundo de fracasso. Então, o mundo ele vai oferecendo coisas para as pessoas, soluções imediatas para as suas emoções, mas que no dia seguinte a pessoa ela já está sofrendo de novo. Aí ela precisa de mais uma dose daquela droga, mais uma dose daquela maconha, mais uma dose daquela cocaína. Porque ela não quer lidar com aquela situação. E para você vencer, você tem que enfrentar, você tem que lidar com a situação. Você tem que estar disposta a perder a vida nesse mundo. Você vai perder amigos. Quando você se entregar para Jesus sem volta, olha, eu vou me batizar, vou entregar minha vida para Jesus, vou mudar minha vida, vou mudar minha forma de agir e tal. Muitos amigos de balada, amigos de cerveja, amigos de bar, muitos desses amigos, eles vão deixar você. Eles vão fechar as portas para você. Porque você decidiu abrir mão de alegrias que passam, alegrias momentâneas, mas que não resolvem o problema. O problema vai só se agravando, se agravando, se agravando cada vez mais e vai se tornando outro problema. Um outro problema, que já é problema mental, problema psicológico, problema psiquiátrico, porque a pessoa vai se envolvendo cada vez mais com drogas e com álcool, tentando fugir dos problemas. Então ele diz, olha, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Então, a pessoa quer só resolver o problema, ela quer só resolver aquela situação, ela quer só a cura, ela quer só aquela restauração, ela quer só o marido de volta, Ah, meu Deus! Ela quer só resolver o problema. Ele fala, vai perder. Vai perder o quê? Vai perder a sua vida para resolver um problema. E não vale a pena. Então ele diz, mas aquele que perder a sua vida por causa do evangelho, porque crê na minha palavra,
esse vai salvar, vai realmente se salvar. Quer dizer, aí a sua alegria vai ser permanente, você vai passar pelo processo, você vai vencer, vai se tornar mais forte, porque problemas, eles vêm e vão vir novos problemas, mas você já vai estar preparada, capacitada para aqueles novos problemas, para vencê-los. É isso que significa o que Jesus está dizendo. Aí ele fala, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Pessoal, deixa eu contar uma história para você. Eu saí de 2 ministérios que eu trabalhei, 2 grandes ministérios, exatamente por causa disso aqui. Porque, tanto num como no outro, eu digo, estou falando do lado pastoral. Presta atenção, estou falando do lado pastoral. Porque uma coisa é a pessoa ir numa igreja, sentar na poltrona, assistir o culto, louvar, cantar e ir embora. Isso é uma coisa. Outra coisa é o outro que está em cima do altar, que está trabalhando diretamente, que está lidando com a parte interna do trabalho. Então, esses somos nós. Esses somos nós. Tá? Então, estou falando desse lado aqui. Nós saímos de 2 ministérios relevantes no Brasil, grandes, de multidões, de milhares e milhões de pessoas que frequentam e tudo, e deixamos esses ministérios exatamente por causa disso, porque todos diziam, não, mas a gente está aqui para ganhar almas, nós temos que ganhar almas, e a gente estava vendo os ministérios ganhando, além de almas, ganhando relevância, ganhando importância, ganhando dinheiro, ganhando riquezas, ganhando isso e fazendo coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. Nada a ver com a palavra de Deus. Nós víamos condutas e práticas que não condizem com a Bíblia. E não tinha interesse de mudar, né? E não tinha interesse de mudar. Então, a gente tentou, nesses lugares, trabalhar, ganhar almas, só que chega um momento em que, se você é diferente, ou você se torna igual, você tem as mesmas práticas, ou então vão começar a discriminar você. Isso acontece, isso acontece, pessoal, em todos os grupos. Tá? Se você vai num emprego, você está num emprego, e você não faz igual todo mundo está fazendo naquele lugar, as pessoas vão te tratar diferente, o gerente vai te tratar diferente, o patrão vai te tratar diferente, e até forçar uma situação em que você se demita. Mas uma coisa é você trabalhar numa empresa, trabalhar num negócio, outra coisa é você trabalhar em uma igreja. Que é isso aqui, né, gente? Porque a igreja, a igreja, ela é regida por uma constituição, que é a palavra de Deus. Então, se sai disso daqui, aí não adianta. Aí todo o trabalho é vão. Não vai adiantar ter milhões de pessoas nos templos, não vai adiantar ter templos maravilhosos, não vai adiantar ter, poder político, mídia, rádio, televisão, não vai adiantar ter nada disso. E a gente começa a ler, ter uma leitura, a gente vê uma prática, seja ela independente de qualquer coisa. Aí te dá um conflito, aí você lê, aí você fala assim, não, tá errado. E aqui, esses conflitos, e você vê que não tem como resolver, porque você não é o maioral, você não manda nada. Só que a sua mente fala assim, não, isso está errado, você não pode ficar aqui. Então, aí você olha e você fala, não, eu vou tentar, porque como é que eu vou fazer? Mas aí chega uma hora que não dá. Pois é, então você tenta fazer, mas você não muda sistemas. Você não muda nenhum sistema, entendeu? Você não faz isso. Você tenta se adequar dentro dali do possível, né? Que você não vai ali se entregar em certas coisas, mas ali você já é como se você já não é aceito. Pois é, mas quando você é cooptado por um grupo, e eles dizem assim, ó, ou você vai fazer igual a gente, vai ser como nós, ou então nós vamos fazer a tua vida impossível. Ou seja, você tem uma essência, você tem a tua comunhão com Deus, tua vida com Deus, e você sabe que determinados atos que você cometer vai alterar a tua essência, vai mexer com a tua alma.
Então Jesus falou, de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Quer dizer, você vai ter mais salário. Por exemplo, hoje a gente não tem salário. Já está com 2 anos, né? Pois é, a gente não tem salário. A gente, sinceramente, a gente vive, é Deus mesmo que ajuda a gente. A gente não tem salário, não tem renda mensal, a gente não tem, se você disser, nos ministérios que a gente passou, a gente tinha salário, aluguel pago, quer dizer, no último ministério nem tanto, né? Nem tanto, mas de certa forma tinha aluguel pago, tinha salário todo mês na conta, direitinho e tudo, mas de que adianta? Jesus falou, de que adianta você ganhar o mundo e perder a tua essência, perder a tua alma, se tornar uma pessoa que você não é? Porque o que as pessoas têm que entender é assim, que você tem uma forma de funcionar. Então você não sabe. A partir do momento que você começa a mudar, você tem uma essência, um histórico. Aí você vai falar assim, não, então isso aqui não tem nada. Você mudou. Você perde a essência, perde-se o que você é, e aí? O que vai restar? A gente não sabe o que a gente pode chegar a fazer, porque você mudou aquilo que você é, porque você deixou as coisas ali entrarem na sua mente. Então é muito perigoso. Você quer saber se você está frequentando a igreja certa para você? A igreja certa para você? Tá, vou te dar uma dica. Uma dica. Nessa igreja, você pode ser exatamente quem você é, na sua essência, ou você tem que ocultar a sua verdadeira identidade? E às vezes não é uma questão nem assim errada. Você é espontâneo, você gosta de rir, você gosta de conversar, você é tal. Aí não, aí você não pode. Né? E você às vezes fala assim, mas não, você não pode. Aí a pessoa vai se podando, ela fica, uma hora ela não sabe nem quem ela é. Quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente trabalhou num lugar, certo? A Andréia sempre foi muito, muito alegre. Sempre foi muito contente, muito alegre, muito espontânea, muito brincalhona. Ela sempre foi muito brincalhona. Isso é uma coisa da essência dela, sempre foi muito assim, né? E a gente casou jovem, tudo. Ela era jovem também, né? Então, nunca teve essa liberdade toda, mas sempre foi uma pessoa muito comunicativa. E é uma pessoa muito comunicativa. Mas eu sabia que no lugar que a gente trabalhava, nós não podíamos ser quem nós éramos, porque aquilo acarretava problemas. Então, às vezes, a Andréia fazia algumas brincadeiras. Ele brigava tanto comigo. Não? Pois é, aí eu brigava com ela. Ela fazia algumas brincadeiras na frente de um outro pastor, na frente de um Mas não era nada errado, não era nem pecado. Não era pecado, não era errado, era espontaneidade. Só que ali não podia, porque as pessoas, elas diziam, não, uma pessoa santa, a pessoa de Deus, a pessoa isso, a mulher de Deus tem que ser assim, a mulher de Deus tem que ser assado, a mulher de Deus tem que falar assim, sabe? Coisas que são da cabeça do ministério, do pregador, do fundador, que ele cria na mentalidade dele que a mulher tem que ser assim, que o homem tem que ser assim. Então, eu já sabia que ali você não podia ser espontâneo. É como hoje. Tem pessoas que a rede social dela, o Facebook, o Instagram da pessoa é monitorado. Que a pessoa, se ela é uma obreira, ou ela é de um grupo de evangelização de certas igrejas, que se ela postar uma mensagem que desagrada o pastor, ou uma mensagem que é de outro pastor, de outra igreja, ele fica com ciúme, e ele mostra para a pessoa, ou ele desfaz dela. Então ele diz, você não pode compartilhar isso no teu Facebook. Você não pode compartilhar essa coisa. A pessoa não compartilhou pornografia, ela não compartilhou crime, ela não compartilhou apologia às drogas, ela não compartilhou nada mundano, ela compartilhou uma coisa engraçada, de repente, uma coisa saudável, bacana, uma mensagem que ela gostou, mas aí o líder religioso dela, o pastor, não gostou. Então a essência da pessoa começa a ficar alterada. Chegava uma hora que eu fiquei perdi, assim, não sabia, não podia ser quem eu era, né? Pois é, e perder a alma. E aí você fica
Você fica sem ser ninguém, você não é ninguém. Você não é ninguém, você é o que o pastor quer que você seja. Perder a alma não é ir para o inferno. Perder a alma é se perder dentro de si. É você esquecer de quem você é. É você não ter mais a sua espontaneidade. Isso é perder a sua alma e disso que Jesus está falando. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ser quem você é? Que Deus, ele nos escolhe e ele nos usa da forma que nós somos. Porque imagina que Deus falasse assim, que a religiosidade é isso, né? A pessoa tem que ser assim, se vestir assim, falar assim, é uma religiosidade, isso é religião. Então, Jesus, ele veio quebrar tudo isso. Ele veio, né, claro, isso é pecado, veio tirar o sofrido. O que é errado, gente, né? O que é errado. Agora, tem coisa que... Igual no evento que a gente foi, né, lá do dia da cultura evangélica, né? E aí a apresentadora, ela pediu um pastor que fizesse a oração. Né? Ela chamou um pastor para fazer a oração. Tem um pastor aqui, assistindo aqui o evento, tinha vários cantores e tudo. Um pastor que venha orar aqui e tal. Aí foi um pastor lá na frente, a gente estava ali e viu, aí o pastor veio. Ela começou a conversar com o pastor, e o pastor falando um monte de gíria e tal. Não, porque a nossa igreja está ali na quebrada, não sei o que lá e tal. Não, é que ele falava com jeito de que era da quebrada, assim, o jeito de falar assim. O jeito dele, ele não tinha um dialeto religioso, porque irmã, porque irmão. Não, ele falava normal. Normal para ele, né? Pois é, provavelmente ele, no passado, foi um homem das drogas, que andou na criminalidade, andava nesse meio. Aí a pessoa diz, não, mas quando você se converte, então você tem que começar a falar assim, você tem que começar a falar assim. Então, esse homem ele só vai falar com gente da religião. Como ele vai ganhar o pessoal lá das quebradas dele? Falando com esse jeitinho, não tem. Então Deus pegou um sujeito que fala gíria, pegou um sujeito que era criminoso, que usava droga, que andava no morro e tal. Deus pegou esse homem, transformou ele em uma nova criatura. Aí esse homem vai lá na quebrada, falando a língua do pessoal de lá, do jeito deles, e ganhando a alma daquele pessoal. Falando a língua deles e se fazendo entender. Por isso que Deus escolheu o apóstolo Paulo, Jesus escolheu o apóstolo Paulo, e não Pedro, para levar o evangelho para fora de Jerusalém. Porque se fosse Pedro ia falar que todo mundo tinha que se circuncidar, não podia comer porco, que tinha que fazer um monte de coisa da regra judaica. E Paulo já era diferente. Paulo conhecia as culturas dos outros países, então ele levava o evangelho e dizia assim, não importa a cultura de vocês, desde que vocês aceitem Jesus e comecem a ter uma vida correta, uma vida honesta, uma vida limpa. Não importa a forma como vocês falam, o que importa é o seu caráter. Porque essa é a essência do evangelho, o caráter. Então não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua essência, deixar de ser quem você é. Não poder falar determinadas coisas que você gostaria, porque não? Aí vão me chamar de perturbado aqui na igreja. Vão dizer que eu sou endemoniada. Eu já vi isso, estou falando para vocês porque a gente vivenciou isso daí. Às vezes a pessoa era espontânea, aí eles tentavam destruir a vida da pessoa. Pois é, não pode ser espontâneo, tem que ser um robô. Então, Jesus foi muito claro. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, Jesus está falando, olha, eu vou voltar em glória para buscar a minha igreja, e aqueles que se envergonharem de mim nesse mundo, porque muita gente se envergonha, tá? Muita gente se envergonha de dizer que é cristã, de dizer que é de Deus. Por quê? Porque o mundo é prostituto e adúltero. Muitos pastores têm medo de falar sobre o pecado, tem aquela coisa, né? Não pode falar isso porque agora tudo é homofobia, tudo é homofobia.
querem modificar a Bíblia, querem tirar os versículos que eles acham que são agressivos a eles. Ué, e falam que é linguagem de ódio, né? Que é linguagem de ódio, quando a Bíblia fala a respeito da homossexualidade. Mas isso é para o cristão, pessoal. É para o cristão. Se a pessoa não é cristã, então ela seja o que ela quiser ser. Não precisa seguir a Bíblia. A Bíblia é para o cristão. Então, a pessoa é cristão, então ele não vai ser homossexual, ele não vai ter prática homossexual. O cristão, ele não vai ter prática homossexual. Agora, o não cristão, gente, é a vida dele, ninguém se mete, vai ser feliz, vai fazer o que quer, não importa. Mas se decidir ser cristão, aí sim, a pessoa não vai ser adúltera, ela não vai se prostituir, ela vai se libertar da prática homossexual, ela vai ser uma pessoa honesta, uma pessoa idônea, uma pessoa justa. Engloba tudo isso, pessoal. Então, muita gente fala, não, isso aqui não pode falar porque fulano vai se ofender. Ai, não, isso aqui, eu tenho vergonha de falar. Jesus falou, se você se envergonhar de mim, porque o mundo persegue, porque o mundo faz chacota, então pode ter certeza que quando eu voltar, eu vou ter vergonha de dizer que você é meu filho. Eu vou ter vergonha de dizer que você é meu. Sabe o que é Jesus dizer que tem vergonha de alguém? Pela madrugada. Eu quero que ele me assuma como filho. Então, para ele me assumir como filho, para ele assumir você como filha, você tem que assumir Jesus e dizer, eu sou assim, eu creio em Jesus, o certo é certo, o errado é errado. Mas a família me criticou, a família não me convida mais para as festas. Pois é, pessoal, faz parte. Faz parte. Não me convidam mais para o Natal, não me convidam mais para o Ano Novo, me tiraram do grupo de WhatsApp. Fazer o quê? Faz parte. Faz parte. Pelo menos você não muda a tua essência. E a essência é o mais importante. Você que está ouvindo o que a gente está falando aqui, deixa o seu comentário. Deixa o seu comentário. O que você acha do que a gente está falando? Você já passou por uma situação parecida em que as pessoas excluíram você de eventos, te excluíram de festas, te excluíram de reuniões familiares por causa da fé? Por causa da sua fé? Você já foi zombada por causa da sua fé? Na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, em reuniões familiares, já zombaram de você por causa da sua fé? Deixa aí no comentário, conta pra gente. Você já frequentou uma igreja, uma instituição, onde você não podia ser quem você é? Na sua essência? Não estou dizendo assim, a pessoa... tem gente que mistura as coisas. Ela fala assim, não, Deus me chamou maconheiro, então eu vou ser maconheiro. Ou então a pessoa assim, não sabe... tem coisa que é importante a pessoa aprender, né? Tudo a gente tem que ser, mas tem coisa que não interfere em nada, né? Pois é, a gente não está falando de pecado, de safadeza, de erros, a gente está falando de personalidade. Cada um tem uma essência, uma personalidade, isso é imutável. Imutável. Então, a pessoa que é tímida, quietinha, ela não conhece Jesus. Quando ela conhecer Jesus, ela vai continuar do mesmo jeito, ela é tímida, ela é o jeito dela. A pessoa que é espontânea, brincalhona, que faz piadinha, né? Igual o seu Zezinho lá, que a gente vai fazer a casa, vai fazer o culto no lar, marido da Dona Graça, na Ponte Rasa, o seu Zezinho, ele é alegre, ele sempre conta uma piada, ele sempre conta uma historinha, sempre tem uma coisinha e tal. E tem gente que não entende, tem gente que fala assim, não sei o que esse homem está falando, não sei o que. Peraí, pô, faz parte da essência dele, ele gosta de contar piada, ele gosta de contar historinha, de rir, e é bacana, é a pessoa sendo ela mesma. Então você já frequentou uma igreja em que você não podia falar, não podia ser quem você era porque as pessoas iam te julgar? E você diz, poxa, mas eu não estava nem fazendo nada errado. Eu só fiz uma brincadeira. E a pessoa torceu o nariz, falou, isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de pessoa de Deus. Já passou por isso? Pois é. Você não precisa passar por isso. Tem muita igreja boa, muita igreja de Deus, que prega a palavra de Deus, onde você pode ser quem você é.
manter a sua personalidade inalterada e ser feliz. Poxa, já é tão duro, já é tão difícil carregar a cruz, e aí a pessoa ainda não pode ser quem ela é. Não. Tem que ficar se inibindo, se controlando. Não dá, né, pessoal? Então, a casa se constrói pelo alicerce. É por aqui. Você tem que investir nisso aqui que eu falei. Isso aqui vai fazer você ter mais comunhão com Deus. Você vai se fortalecer, você vai ser uma pessoa mais preparada, mais capacitada, e a partir daqui você vai edificando seu casamento, sua família, seus filhos, você vai entrando no processo, vencendo o processo e conquistando. Aí você vai prosperar, você vai alcançar a sua cura. Aí sim você vai dizer para ele, meu Deus, olha, eu estou doente aqui, eu estou com essa dor, eu quero ser curado, me cura agora. Ele vai te curar. O milagre vai acontecer. Vai acontecer. Você vai lutar e as coisas vão se abrir para você. Mas enquanto elas não se abrirem do jeito que você quer, olha, Deus ele não vai deixar, não vai largar você de mão. Ele não vai largar de mão. Nós somos testemunhas disso, viu? Porque nós lutamos, nós estamos num processo, nós temos um propósito, nós estamos perseverando em luta, em oração, aqui na internet, fazendo o que a gente pode. Nós não, eu falei para você, nós não temos renda, não temos entrada mensal de salário, nós não. Mas, olha, vou dizer para você, nós temos um teto, não falta comida na nossa mesa, a gente consegue de vez em quando sair, pegar um cinema, ir num restaurante, sem ter condições. Se você perguntar, poxa, mas como que isso acontece? É bênção de Deus. É provisão de Deus. Então, aquilo que a gente quer ainda não aconteceu. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, certo como o sol que nasce todo santo dia, que brilha todo dia, vai acontecer. Mas enquanto não acontece, Deus não nos desampara. E Ele não vai desamparar você enquanto aquela coisa tão grande que você quer que aconteça, ela não aconteceu, mas Deus vai continuar segurando a sua mão. Ele vai continuar ajudando você. Tenha essa fé. Tenha essa fé. A Daniela falou, como isso acontece, bispo? É pela fé. É pela fé. É pela fé. Por isso que eu falei, comece por aqui, pelo alicerce. Torne-se um discípulo de Jesus. Leia a Bíblia. Tire suas dúvidas. Tem dúvida? Pergunta para a gente. Manda no WhatsApp. Bispo, eu tenho essa dúvida. A gente vai, com paciência, tirar a dúvida de vocês. Ajudar vocês. E tem coisas que não dependem de mim, não depende de você. É Deus que vai fazer. Você só tem que crer. Você só tem que crer. E a vitória vai chegar, tá bom? Vamos finalizar aqui, então, a nossa live. Você já deixou a sua curtida? Se você não curtiu, não deixou ainda, não se inscreveu no canal, se inscreve, pessoal. Curte. Deixa eu esclarecer uma coisa, que às vezes a pessoa fala assim, mas como é que vocês fazem? Pastor, o bispo diz que não tem uma renda, não tem um salário. Então, claro, a gente pede sabedoria a Deus e vai se virando, que de braço cruzado a gente não fica, não é? Então, nós, enquanto não acontece aquilo que a gente está pedindo a Deus e lutando, nós vamos no processo. Então, sim, nós abrimos uma lojinha virtual. Nessa loja a gente vende eletrônicos, a gente vende alguns produtos importados, as pessoas compram na loja, e isso ajuda a pagar algumas contas, ajuda a gente a sair em algum lugar e tudo. Não é riqueza, mas ajuda. É simples, é tudo muito no começo, mas através disso, Deus também está ajudando. Deus está colocando. Porque salário é assim, que a gente fala assim, né? Salário é uma coisa que você fala, sabe, eu tenho isso aqui, eu vou fazer. Não, a gente vai entrando assim, meu Deus, vou fazer aqui. Aí a gente vai se virando, parcelando. É um cartão de crédito aqui, é um parcelamento ali, é uma coisa aqui, a gente vai à luta. A gente vai à luta. O importante é não ficar de braços cruzados. Então, Deus vai te dando sabedoria, use essa sabedoria para poder prosperar. E com certeza você vai prosperar, as portas vão se abrir, tá bom? Bom, antes de terminar, eu quero convidar você
a se tornar um anjo patrocinador desse ministério. A sua ajuda, a sua oferta, ela nos dá condições de investir na área virtual, na pregação virtual. Então, nós investimos na plataforma do Google para que os vídeos e as pregações eles cheguem para mais pessoas. Então, nós investimos em publicidade. Assim como tem igrejas que pagam um programa de rádio, pagam um programa de televisão, a gente paga a internet, a gente paga o anúncio, a publicidade da internet, para poder que a nossa pregação chegue a mais pessoas. E não apenas o orgânico aqui, de quem entra aqui agora, vê e tal, às vezes é 8, 15, 10, 11 pessoas, 20, mas quando a gente faz a propaganda, a publicidade, então o Google leva a nossa mensagem a centenas e milhares de pessoas. Tanto que o nosso canal do YouTube, Igreja Real Oficial, ele já chegou a praticamente mais de 90 mil visualizações do nosso canal. Então isso se deve a esse trabalho que a gente está fazendo. Então eu quero convidar você a nos ajudar a continuar nesse trabalho. Se você quiser, hoje mesmo você pode fazer a sua oferta, daqui a pouco, mais tarde, ou amanhã, ou durante a semana, ou enviar o seu dízimo. Algumas pessoas que vão a outras igrejas, elas dividem o dízimo delas, elas dão uma parte do dízimo na Real e outra parte na igreja delas. É uma coisa que tem que ser voluntária e tem que ser liberal. E espontâneo. Espontâneo, 100% espontâneo, de coração. Então, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando a conta da Igreja Real e a chave Pix, onde você pode fazer a sua oferta, se tornar um anjo patrocinador, tá? Não é no nosso CPF, é na conta da igreja mesmo, do Banco Bradesco, tá? Seja R$10, 15, 20, aquilo que Deus tocar no seu coração. Tem gente que pode com 100, tem gente que pode com mais, que não lhe faz falta. Então, vai lá, faz a sua doação, porque você está investindo na pregação do Evangelho. Especialmente você que se alimenta dessa mensagem que a gente traz e diz assim, puxa vida, é isso que eu estava procurando. É isso que eu queria escutar, é desse jeito que eu estava procurando. Porque então o Espírito bateu, é isso aí. É a palavra de Deus que a gente está trazendo aqui. E a gente quer que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens, tá bom? Então, estamos deixando aqui embaixo. Aqui também tem o link do nosso grupo de orações e milagres. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, clica no link, vai direto lá para o nosso grupo e você vai receber nossas mensagens diárias que nós mandamos para vocês. Pessoal, estamos terminando então. Tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe muito a sua vida. É isso, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Fiquem conosco. Curte a sua vida, curte seus filhos, principalmente você que tem seus filhos pequenos, curte, porque possa voa, hein? Aproveita a sua vida, tá? Cada dia com seus pets, porque a vida é única e precisa ser vivida ao máximo. Isso aí. Ó, beijão. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Fiquem na fé.